Isto é uma organização da escola. Não, está muito bem. Se calhar quem é que eu estou a preparar as exposições, explicar sempre o que é que se passa. E eu depois no fim digo foi. Então, bem, isto na escola refletimos sobre isto, com a ajuda da Câmara, e procuramos contribuir para essa comunidade. Eu acho, sobretudo, que uma escola não tem que se aproximar da comunidade, a comunidade tem que se aproximar da escola. Eu acho que a escola é a sua comunidade. Os seus alunos são desta comunidade, portanto a escola reflete a sua comunidade, é a comunidade. E então procuramos aqui para assinalar os 520 anos de São Sebastião, procuramos por aqui a exposição de toda a gente, um conjunto de textos que
foram nesse percurso ao longo da sua história. Informações básicas, geográficas, acerca da chegada aqui, da chegada cá, e em seguida um conjunto de textos que estão absolutamente identificados, devidamente assinados, que solidificam aqui e passam a estar à disposição de toda a gente que passar por aqui. Textos do Francisco Ferreira do Mundo, obviamente, aqui de São Sebastião, mas textos também do Padre João Marquinhos de Andrade, dos Joaquins da Pinheiro, do Padre Manuel Luís Maldonado, os decretos que deram origem à extinção do Conselho, os decretos que deram origem à reposição da designação de Vila de São Sebastião. Não se pretendeu criar nada, mas sim mostrar a história desta vila através dos documentos que a criaram e que a sustentaram ao longo destes 520 anos de história. É claro que uma peça principal que destaca é a criação da vila, há 523 anos, neste dia, e por isso é que nós estamos aqui. Ainda conseguimos arranjar uma foto de uma transcrição, que obviamente não é o acordo original, pode estar na todo o tombo, mas conseguimos arranjar uma certidão do tombo da Câmara de São Sebastião, que também não é aquilo é uma certidão tirada daquele tombo, que ilustra um pouquinho o que está aqui escrito. Foram essas intenções muito modestas. As intenções são também de continuar isto ao longo deste ano. Este ano são os 520 anos de São Sebastião, então nós vamos, com o apoio da Câmara, da Junta de Freguesia, da Escola, conseguir fazer mais um conjunto de iniciativas que ao longo deste ano lembram que a Vila de São Sebastião faz 520 anos. Boa tarde, Sr. Presidente da Câmara Municipal de Angra, Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia da Vila de São Sebastião, membros de instituições, presidentes de instituições da Vila de São Sebastião, do Centro Comunitário e da Sociedade Recreativa, Sra. Diretora da Escola Francisco Ferreira Drummond, membros da Escola Francisco Ferreira Drummond, curador desta exposição. Muito obrigado. Muito obrigado pela presença. Muito rapidamente, só para salvar dois pontos. Um é que são 520 anos. E 520 anos é muito tempo. E é muito tempo, e é um tempo de veras importante, principalmente porque estamos nós aqui 520 anos depois, a lembrarmos desse tempo de há 520 anos. É porque foi mesmo importante. A maior parte das coisas acontece hoje, daqui a 10 anos, já há pouco se lembra dela. 520 anos lembrados é porque foram de veras importantes. E foi. Portanto, não canso-me de dizer isso, a Vila de São Sebastião é a vila histórica. Isso não tira valor às vilas que não têm a história do tamanho da Vila de São Sebastião, nem acrescenta aquelas que têm mais história do que a Vila de São Sebastião. Mas é um facto. A Vila de São Sebastião é uma vila histórica. E em 1503, no dia 23 de março, teve a sua elevação à vila. E isso, todos os sebastianenses, todos aqueles que sentem a Vila de São Sebastião e aqueles que são amigos da história da Vila de São Sebastião, têm de ter honra, têm de ter gosto, têm de apreciar isso, porque isso é mesmo e de veras importante. Aquelas pessoas, naquela altura, há 520 anos, já tinham feito o suficiente, já representavam o suficiente para alguém achar que este lugar, todas as razões que levaram à decisão, ter a importância que teve e que hoje a gente lembra. O que nos cabe a nós, e quando digo a nós é todos nós, mas muito especialmente às entidades que têm alguma responsabilidade, no caso das autarquias, como no caso dos governos, é preservar essa memória. É muito importante não deixar esquecer aquilo que alguém fez por merecer há tanto tempo como 520 anos. O mínimo que a gente pode fazer é isso. Se fizermos bem o nosso trabalho, quando tiverem a celebrar os 1040 anos, ainda se vão estar a lembrar
da elevação. Se fizermos muito bem o nosso trabalho, pode ser que alguém esteja a lembrar os 520 anos do nosso tempo. Se isso acontecer, é bom. Se não acontecer, pelo menos que lembrem o de 1503. O segundo ponto que eu gostava de dizer é que eu acho que não há, mas isto muito sinceramente, não há maior honra que se possa fazer àquelas pessoas daquele tempo, que é o ter nas fronteiras da Vila de São Sebastião uma entidade como a Escola Francisco Ferreira de Moura. Eu digo isto muito sinceramente e com experiência própria, porque tive filhos que estudaram nessa escola e porque tenho a oportunidade, nas funções que desempenho, de às vezes ser convidado a ir lá ver. É uma escola que faz muito mais do que aquilo que é obrigatório no plano curricular. Tem um conjunto de atividades muito grandes, culturais, artísticas, sociais, desportivas, a nível do ambiente, é uma parafernália de atividades que tem, todas muito bem elaboradas. E isso é muito difícil. É difícil e exige muito trabalho. É difícil, primeiro, porque estão fora dos centros, dos grandes centros urbanos. É mais fácil quando se está mais perto dos poderes de decisão. Isso é uma realidade. Mas ainda mais valor dá ao trabalho que se desenvolve aqui na Ferreira de Moura. E esse trabalho desenvolve-se graças também aos alunos, mas muito especialmente ao corpo docente e ao corpo não docente, à direção, tanto a atual como a anterior direção, que souberam e sabem incentivar essa criatividade que existe nesta escola e que é de ressalvar. E, como eu disse, é uma honra que se faz à memória histórica da Vila de São Sebastião ter uma entidade como a Francisco Ferreira de Monte, que a prova está aqui, souberam organizar, com o apoio, óbvio, da Câmara Municipal mas essencial, e não só elaborar esta exposição, como planear, e também estamos nós dando o nosso contributo ainda mais pequenino, mas um plano para um ano inteiro que assinala 520 anos de história da Vila de São Sebastião. Nos 520 anos até agora, socialmente, todas as áreas, evoluímos muito em alguns aspectos, regredimos alguma coisa noutros. Isso é o que é. Uma das coisas que se regrediu é talvez no valor que se dá àquelas profissões basilares que existem nas sociedades e que formam as comunidades. E o caso professores, é uma delas. E isso é verdade. Todos os dias estamos a ver nas notícias, contestações, isso tudo existe porque falta uma valorização real que antes havia. Já tenho idade suficiente para me lembrar bem dela. E mais valor ainda do que isso tem que ser dado ao que se está a fazer atualmente na escola de Francisco Ferreira. Muito obrigado da parte da Junta da parte Muito obrigado. Bom, eu também vou tentar ser breve, mas gostaria de aqui lembrar duas coisas. Primeiro, a Câmara de Angra é, por lei, história, herdeira desta Câmara também. A Câmara de Angra, que hoje nós conhecemos, e o município de Angra é o resultado da fusão do antigo município de Angra com o município de São Sebastião. Portanto, a Câmara de Angra tem aqui uma obrigação muito grande para com São Sebastião não deixar esquecer essa história. E, portanto, nós, ao celebrarmos também este aniversário, ou esta efeméride, estamos também a olhar para a própria gente da Câmara de Angra. Depois, a Vila de São Sebastião não foi uma vila qualquer. Não foi uma vila qualquer porque, neste lugar, aconteceram coisas que foram relevantes não apenas para São Sebastião ou para o seu concelho, mas para toda a ilha e mesmo, eu diria, para todos os Açores e até mesmo para todo o país. Portanto, esta não foi uma vila que se possa dizer, como se pode dizer em relação a algumas vilas de natureza rural, existiu, sim senhor, foi importante. Esta teve, de facto, um papel muito importante. A segunda questão tem a ver com aquilo que o Sr. Presidente disse há pouco, e que tem a ver com a relação da escola e com as aprendizagens.
Eu ainda sou do tempo em que a história que se aprendia na escola e as coisas que se aprendiam eram coisas muito imateriais, porque estavam muito distantes de nós. Eram rios que nós nunca tínhamos visto, comboios que nós não conhecíamos, e era uma história feita de santos e heróis que aconteceram num lugar imaterial fora daqui. Com esta abordagem que nós estamos aqui a ver, e que a escola felizmente está a seguir, nós podemos olhar materialmente para as coisas e podemos dizer que neste lugar aqui, onde nós estamos, neste mesmo lugar, funcionou uma câmara durante séculos, e aqui foram tomadas decisões de extraordinária importância para a vida da comunidade do então Conselho de São Sebastião, que incluía também a minha freguesia, portanto tinha uma concorrente da costa norte da ilha, e que foram determinantes mesmo a nível da história nacional. Antes de começarmos esta cerimónia, estávamos a falar de uma carta que está neste momento, quem quiser ver, está na Biblioteca Nacional de França, online, portanto está disponível. Basta ir em Gálica com 2 L's, que é o nome da Biblioteca Nacional da França, e está lá uma carta enviada pela Câmara da Vila de São Sebastião à Rainha de França a pedir ajuda num momento aflitivo que foi o momento da resistência contra a União Ibérica. E também, porque estamos a falar de datas redondas, neste ano faz anos também uma data redonda de outro evento extraordinariamente importante para a história de Portugal, que se passou aqui em São Sebastião, que é aquela parte que nós não gostamos de falar, que é de 1583. Porquê? Porque, na verdade, o que aconteceu foi que, em 1582, mais uma vez aqui na Vila de São Sebastião, acontece uma coisa extraordinária, que nós às vezes também esquecemos, e é importante às vezes dizer aos alunos, foi aqui, neste lugar, para as pessoas perderem aquela ideia de que tudo acontece num lugar qualquer. Em 1582, em julho, o rei aclamado aqui, que era rei por uma facção importante da nação, desembarcou aqui em São Sebastião, e ali na Madeira, que ia 2 passos daqui, esteve ali a rezar, e de alguma maneira foi ali que ele entrou, e ali aquilo de alguma maneira se tentou compor depois de uma situação dramática que tinha acontecido ao lado de São Miguel, ali frente à Vila Franca, em que aconteceu a maior batalha naval que algum dia forças portuguesas tivessem envolvido. Uma batalha que teve o seu epicentro também aqui na Terceira, e que tem a ver com a tal carta escrita à Rainha de França, que há forças francesas que foram enviadas para aqui, e essas forças francesas, incluindo navios, organizam uma armada aqui, que se vai encontrar com uma armada vinda de Lisboa, frente à Vila Franca, e que há um combate naval de uma violência extraordinária que acabou de forma trágica para os franceses, em que uma parte importante deles foram enforcados diante da matriz de Vila Franca, foram decapitados os nobres, pronto, uma situação dramática, e o rei, o Dom António, abandona a batalha na sua fase inicial, quando as coisas começam a correr mal, e vem aqui para São Sebastião, e é aqui na matriz que ele faz uma cerimónia religiosa, sabendo da tragédia que tinha acontecido. E isto aconteceu naquela matriz, naquele lugar, portanto nós podemos dizer aos nossos alunos, foi aqui, nestas pedras que ainda lá estão, que essas coisas aconteceram. Depois, o passo seguinte, o desembarque e a tomada da Terceira, acontece aqui, nesta praça, em que de facto as forças espanholas sobem para aqui cima e vêm para aqui para São Sebastião. E é a partir daqui que então inicia o movimento que vai levar à queda de Angra no dia seguinte. E mais uma vez São Sebastião está no centro destes acontecimentos em 1583, portanto também agora faz uma data redonda, digamos assim. E mais uma vez isto é determinante, aí já não tanto apenas para a Ilha Terceira, é para o país inteiro, porque é a capitulação final da resistência contra a União Ibérica que acontece aqui, neste lugar. Portanto, mais uma vez estamos a falar de algo que deve ser lembrado e que os nossos alunos deviam conhecer, porque de facto, quando nós estamos a falar destas coisas e falamos do que aconteceu, parece que aconteceu em Lisboa, aconteceu em Madrid, aconteceu num tempo imaterial, não aconteceu aqui. E essas pessoas tiveram os seus pés em cima desta terra e tiveram nesta praça, neste lugar, as coisas aconteceram assim. Depois, continuando rapidamente não estamos a perder muito tempo, a história da própria vila, é uma história que se prende e que de alguma maneira acaba por ser determinante na estruturação do território. Esta vila, dada a sua posição, ela nasce de facto com Porto Judeu no ano anterior, depois migra para aqui, por razões que provavelmente têm a ver com uma defesa e com o número de pessoas. É um bocadinho difícil de interpretar as 2 cartas régias sobre este assunto, porque elas estão mais ou menos paralelas, portanto, é criado um conceito com sede de Porto Judeu que nunca chega a funcionar, ou se funcionou efetivamente, e aparentemente porque
porque as próprias pessoas acharam que era melhor mudar para aqui, porque teria mais gente, seria mais defensável. É um bocadinho agora difícil nós recuarmos 521 anos e percebermos o que é que aconteceu no ano anterior, nos anos anteriores, mas acontece isso. E depois há aqui uma questão que é a divisão do território da ilha em 3 partes que deveriam ser iguais. E ainda hoje, quando nós chegamos à Serreta, lá está um lugar logo a seguir à Póvoa da Serreta, um lugar que se chama-se A Vila. Aquele lugar, à Vila, era a fronteira do concelho da Vila de São Sebastião. Era ali que se entrava em São Sebastião, lá do outro lado. Aqui deste lado, ainda está ali na Feteira, no Marco Velho, está lá um lugar chamado Marquês, está do lado de cima do caminho. A base do marco que marcava mais uma das fronteiras, está lá, está decapitado. E quando nós vamos na antiga Estrada do Mato, há uma coisa que as pessoas dizem que era um abrigo por causa dos touros, não era o marco da Vila, era a fronteira do concelho de São Sebastião com o concelho da Praia, naquele caso. Provavelmente existiria outra, numa outra direção, que seria a fronteira com a Angra. Eu não deve ter existido, sim. Que está no início da Estrada. Sim. Existiu outro. Então, há uma memória que eu não tinha, mas a verdade é que aquele marco não era nenhuma coisa que tivesse a ver com todos, era um marco da fronteira da Vila. E, portanto, era ali que acabava o território da Vila de São Sebastião, naquela estrada, e, portanto, também estaria do outro lado, onde acabava o território do outro lado. Tal qual como na Costa Norte estava a Vila, e também na Costa Norte, junto à escola dos Biscoitos, e agora a escola básica integrada dos Biscoitos, também era a outra fronteira, o outro extremo do concelho. Portanto, aquele era o território. Mas a verdade é que a Vila de São Sebastião teve esse papel central e acabou por ser também um lugar central na relação entre os poderes autárquicos, que naquela altura eram os poderes que aqui existiam. E vem de tal acordo que, quando havia uma crise que afetava a ilha, era aqui no Marquês de São Sebastião, se reuniam as câmaras para decidir em nome da ilha, ou seja, quando, com aquilo que nós hoje chamamos o Conselho de Ilha, que já existia naqueles tempos remotos e tinha sede aqui em São Sebastião, ou seja, perante uma situação de crise, perante uma situação qualquer em que era preciso que os 3 municípios falassem em uma voz só, era aqui que está ali o texto que diz que as 3 câmaras se comprometeram que, perante uma situação qualquer de gravidade, se reuniriam aqui e deliberariam para o bem comum dos 3 conselhos. Portanto, isto está essa central. Mas depois o Conselho de São Sebastião acaba por ser vítima da geografia. De facto, um conselho que tem uma parte importante do seu território na outra costa da ilha, no tempo em que não havia caminhos capazes, obviamente estava numa grande desvantagem perante os outros 2 concelhos que acabam por, particularmente o de Angra, e sugando São Sebastião, e São Sebastião vai lentamente perdendo população e perdendo vitalidade. E quando se chegam as grandes reformas do liberalismo, tal muito grande que o faz, São Sebastião é uma das vítimas da reforma administrativa. Mas ainda assim São Sebastião consegue sobreviver durante 20 anos. Ou seja, 20 anos depois do decreto que extingue a vila, ainda a Câmara de São Sebastião funcionava. E, portanto, só 20 anos depois é que finalmente o Conselho acaba por morrer. E quando morre, acontecem 2 coisas interessantes. É que a parte norte do Conselho já estava profundamente segregada, e aquilo que hoje é o território dos altares, que na altura era maior, porque abrangia o que hoje é o Raminha, fazia o Raminha não tinha nascido, e uma parte daquilo que é Serreta, aquela zona de Feijão, acabam por gravitar para outros poderes, e os altares, durante um determinado período, pertencem ao Conselho da Praia. Tinham uma melhor ligação para aquele lado. E depois, em 1870, finalmente, há a clarificação destas coisas. Uma parte dos altares fica nos Biscoitos, uma parte depois acaba por ser o Raminho, uma parte acaba por ser Serreta, e a freguesia dos altares e a freguesia do Raminho acabam por ser integrados no Conselho de Angra, tal qual como São Sebastião e o Porto Judeu, e a parte da Feteira, que também estava neste território, que é desde Ponta Nova para cá. Esse território acaba por vir enriquecer o Conselho de Angra e dar a dimensão que ele hoje tem. De facto, se a integração tivesse sido feita com a Praia da Vitória, provavelmente hoje a Praia teria um peso igual ao Sobreio de Angra. Portanto, a cidade de Angra ganha também peso com esta integração deste Conselho no seu território, que a única parte que ficou fora do território é um bocadinho aquela Cana dos Boiões, aquela zona ali em torno da Ponta Negra, mas, portanto, é uma faixa muito pequena que fica na praia. O resto acaba por ser integrado todo o Conselho. Isso traz esse peso, e é isso também que dá à Câmara de Angra esta obrigação de estar aqui presente e de lembrar esta história e estes tempos.
E de facto nós neste ano temos também em julho de lembrar um outro tempo, que é o tempo do desembarque aqui e que aconteceu nesta vila no verão verdadeiramente quente, de 1583, em que isto teve o centro da história do país, este lugar. Portanto, há aqui também esta coisa. Mas depois a história de São Sebastião não morre com o fim do Conselho. É verdade que o Conselho desaparece, há esta integração em Angra, há o apagamento da vila que deixa de ser vila, há um primeiro decreto que muda o nome apenas, diz que este lugar, esta freguesia, passa a se chamar Vila de São Sebastião, mas não lhe dá a categoria de vila. E depois então há um segundo decreto que volta a restaurar São Sebastião enquanto vila, que são os dois decretos que estão ali no cartaz. No entretanto, ainda há um outro aspecto importante, que São Sebastião foi marcante para a história do país, que é a questão das telecomunicações. Em 1893, já o primeiro cabo submarino que liga a terceira aos exteriores, só que a terceira foi muito maltratada no sistema. O cabo submarino, vamos tentar ligar agora, vamos tentar repor a história. O que é que acontece? Acontece que a ligação é feita de Cascais para Ponta Delgada com um ramo que vai de Ponta Delgada à Horta. E depois, para poupar dinheiro, fazem um cabo submarino que vai para o pico. Depois há uma linha que vai por terra, um fio por cima de terra até à Piedade, não é à Piedade, até à Beira. E depois lá há uma casinha e o cabo submarino atravessa para São Jorge. E passa por São Jorge outra vez, em linha aérea, e vem ligar desde a Feijão de Santo Cristo à Silveira. E claro que as pessoas, quando o cabo foi inaugurado, ainda por cima o cabo foi inaugurado em circunstâncias trágicas, porque nas vésperas da inauguração passa aqui o maior furacão que há a história, que arrancou os telhados das casas, destruiu praticamente São Mateus, causou danos imensos. Nas vésperas da inauguração, aliás, as primeiras notícias transmitidas pelo cabo são notícias de desgraça, que é o furacão a passar aqui. E as pessoas nem quiseram celebrar, porque achavam que era um insulto e diziam que isto não ia funcionar, e não funcionou. Passado pouco tempo, isto tudo avaria e ficámos sem cabo. E então a compensação foi criar um novo sistema, uma coisa que na altura era pioneira, e portanto São Sebastião, mais uma vez, está a nível tecnológico, pioneiro a nível mundial, foi a instalação de uma estação rádio, as Faleiras, que essa estação rádio passou a ser o substituto do tal cabo que não chegou a ser cabo, foi esta mistura de cabo e linha telefónica, e as Faleiras transformam-se num polo de telecomunicações que poderia aqui no acesso ao Atlântico, com grande importância internacional. Há registros de comunicações com navios até ao Atlântico Sul, portanto, tinha um grande peso. Mas, mais uma vez, começa-se tudo a desfazer, por causa da falta de investimento, não há atualização tecnológica e começam outra vez as coisas a acontecer. A estação acaba de fechar, a Junta Geral ainda protesta a dizer que aquilo não podia ser assim, a deixar o edifício abandonado, roubaram as portas e não sei o quê, e o edifício acabou por depois a seguir a Junta Geral publica um anúncio para vender o terreno de Asta Pública. E é assim que morre ingloriamente a Estação das Faleiras, mas que deixou uma história importante nas telecomunicações no Atlântico. E que era importante também ir buscar este bocadinho de história, porque é uma história que já não tem a ver só com São Sebastião, tem a ver com tudo isso. O último grande papel que as Faleiras tiveram foi nos dias também muito complicados de abril de 1931, quando há uma revolta em Angra contra o Estado Novo e é proclamada aqui a República da Atlântida, em Angra, na Câmara de Angra, em que as Faleiras são um nó da tentativa de resistência e de movimento e, em parte, em vingança por isto, a seguir a cabo. Portanto, é mesmo tudo arrumado. E, portanto, as comunicações tinham que ser melhor controladas e, portanto, a antena passa para o pátio da Junta Geral em Angra e o assunto morre aqui e, a partir daí, entramos num outro caminho que levou outra vez ao fim do sistema e eles apareciam um aspecto importante de São Sebastião. Pronto, isto é tudo, eu já falei demais, aquilo que eu queria mesmo dizer é que São Sebastião não é um lugar qualquer. Não é uma vila por razões honoríficas, é uma vila que é vila por direito próprio, com uma história profunda e que tem ramificações que ultrapassam muito as fronteiras deste lugar e mesmo as fronteiras deste tempo. E por isso nós estamos aqui a celebrar uma história que é uma história grande e importante e que precisa ser valorizada e, particularmente, precisa ser conhecida por mais novos.
e precisam de perceber que neste lugar aconteceram coisas e que estas coisas da história que se ouve não é uma coisa que aconteceu no espaço que está no livro, não é qualquer aconteceu aqui, com pessoas que estavam aqui, que viveram aqui, que estiveram aqui. Bom, os meus parabéns à escola, como organizador e de tudo isto, o meu agradecimento à Junta de Freguesia por ter associado a isto e vamos tentar dar força e ver se este ano de celebrações é um ano de recuperação de memórias, porque sem memórias não há história. Portanto, é preciso buscar isto, levar as pessoas mais novas e explicar aos meus estudantes aqui que isto não é um lugar qualquer e aconteceram coisas. É isto que nos espera. Muito obrigado a todos. Acabei de ser lembrado. Já estou.